Olá. Bom, vou tentar fazer uma série rápida aqui do Eu Mordi a Maçã, tentando simplificar e mostrar com imagens, né, esse processo do conhecimento que foi pecado por tanto tempo, porque desvenda, né, os truques do teatro controlado pelos judeus. Então vamos lá. O que eles dizem do primeiro dia da criação? Que Deus, né, fluiu no vazio, no nada. O Espírito de Deus, né, fluiu, fez o dia, né, e a noite, fluindo. O primeiro dia foi criado o dia e a noite, ou seja, o alívio de fluir. É o primeiro momento, ali alfa e beta da geometria. Eu vou mostrando em desenho. Então, fluir, você quando é nada, qualquer fagulha de pensamento é nada. Então, você tá vendo o nada. Se você sente o nada, você tá, quem sou eu, o que sou eu, o que é isso, quem arde, você não tem uma perspectiva, você arde, você se desfaz, você derrete, é aquela sensação da morte. Muita gente já foi aí, em coma, ou em desmaio, em sonho, é aquela sensação terrível que você tem que lembrar de você mesmo, se esforçar pra estar vivo, quase, às vezes quase desmaiando, quando desmaia, então você se desfaz, é aquele momento da morte, o momento alfa ali. Você tá quase, né, você tá na escuridão, se desfaz, à borda da realidade. Então quando você flui, você tem alívio. Então você vê luz, você tem movimento, você tem uma direção. Então quando a gente tem essa direção, é a perspectiva oposta de não ter a direção do nada, do parado, do vazio, do queimar, do desfazer. Logo, sendo a perspectiva oposta, vai nos dar alívio em sensação. E aí, então assim sendo, a gente já tem aí o alívio, o movimento, que vai dar um contraste referencial ao oposto, que é o nada, o vazio, o escuro. E esse contraste vai ser visto como claro, obviamente, e o contraste oposto, né, como escuro. Então a luz não é algo definido necessariamente assim, é uma perspectiva também. Tanto que se te põe uma escuridão na cara e você põe uma lanterninha, vai te clarear e vai já te ferir os olhos. E aquilo vai te cegando até acostumar. E luz demais em perspectiva vai te cegar tanto quanto nenhuma. E então essa aqui é a grande questão, é a perspectiva, é o quanto de escuridão você tem em relação ao tanto de luz, de movimento que você vai ter. Senão um flash muito súbito do nada, muita luz em relação à sua luz referencial, vai te transformar a sua luz referencial momentânea em escuridão, perto de uma luz exagerada. Então chegar perto do sol, chegar perto de um flash muito grande, vai te queimar. E vai te em todos os sentidos, tanto o olho quanto tudo, porque é uma aceleração em perspectiva muito acima da sua, daquele momento. Então essa é a grande questão. É isso que mata no choque, no fogo e nessas coisas vibracionais. E mesmo numa pancada, num golpe, esse impacto, essa disputa vibracional, de aceleração entre corpos, entre momentos, entre o elétron se movimentando, a energia, a luz, entre a própria luz, tudo somos luz aqui. Então esse primeiro dia da criação é isso, é fluir, que dá alívio, ou parar, derreter, se desfazer naquele escuro que é nada, você não pode ser nada, a consciência não aceita isso, não há o nada, nós somos o tudo, o nada é nossa ausência. Então logo só pensar em vida, em viver, já é parte da vida do teatro. Muita gente se confunde aí, como Deus pode ter criado o dia sendo que não tinha nada, de onde tirou a referência dia, noite, como ele sabia que era criado, de onde veio Deus, como que Deus já estava vivo. Então você tem que entender esse momento, como alfa faz ômega, ômega faz alfa, e é isso aqui que a geometria explica no seu teatro e na sensação, para poder ter coerência para você. Porque eu te dar uma coerência aqui falando de átomo, falando de sistema solar, vai te satisfazer, mas se eu voltar 100 anos e falar isso, não vai adiantar nada. Então não é o que eu falo, é o que você entende, e como conecta o que você entende ao todo, que é a própria coerência. E aí a sua alma ressoa naquela sensação de caramba, é isso, eu sei que é isso, eu sempre soube que era isso. Então essa luz que está fluindo no primeiro dia já é a luz total. Por isso que ele sabe que tem um alívio, procura o alívio. Por isso que ele sabe que está queimando, porque ele não é aquilo, ele lembra que não é aquilo. Porque ele veio de ômega lá atrás, já é a criação total, que vai se manter criando um o tempo inteiro. Já é aquele todo, o futuro, o presente, criando aquele passado, porque é atemporal olhando lá de fora. Porque o tempo está dentro do teatro, já é parte da ilusão que a gente está vendo a criação agora, nesse momento, nesse dia, nesses 7 primeiros dias, 7 primeiras cores. Então esse dia primeiro que queima já é a cor total, já é o prata somado lá de trás, já é a soma de ômega, já é aquele momento primeiro sendo mantido pelos momentos gerais, né? Então não vem do nada. Então ele flui ali pelo vazio, tem que manter esse momento vivo para poder ter os outros, né? São os pilares. E aí o movimento se torna o oposto do parado, logo dia e noite, alívio e dor. Vendo isso,
Deus posiciona esse dia e noite, né? O Espírito de Deus, segundo a Bíblia hebraica, né? Mas eu estou explicando na ciência, na geometria, de fato, assim, numa linguagem contemporânea e clara, fora do teatro deles. Então, dia e noite. No segundo dia, criou água, né, e o céu. O céu em hebraico é expansão, né? Porque até as palavras eles mudam. Se você pegar o hebraico, você vai ver que as palavras te mostram mais o que tudo é. E aqui a gente tá com palavras, qualquer palavra, qualquer coisa, qualquer nome para qualquer um, tipo, não tem uma lógica, não tem um significado, tipo, não tem uma coerência. É só, eles entorpecem a gente até nesse sentido. Então o que é a expansão? É por onde flui, porque ele descobriu que fluir é movimento, né? No dia 1 e a noite é o parado ali. A gente está dando essas palavras. Mas é o escuro, o nada e o movimento, o algo, né? O alívio e a dor. Ele viu já, tem 2 pontos. Então vamos lá pro 2, o dia 2. Ele define isso, porque dá para fluir e o fluir. Então quer dizer, a água é o fluir e por onde flui é a expansão, né? O céu, por onde flui. Então ele vê que, caramba, eu posso fluir é movimento, é alívio. Ele viu que era bom, né? Então ele flui. E se parar é desespero, é dor. Então ele só foca o por onde fluir, que é uma direção, né? Estou fluindo, preciso fluir. O que é a direção no nada? Não tem. Então ele se concentra no fluir, que é água, vai para todos os lados, tá em tudo é água. Fluir, fluir, fluir. E ele sabe que tem espaço infinito para fluir, vou continuar fluindo. Como ele flui? Porque no primeiro momento você queima, aquele queimar é desespero. Mas você já vê que tá queimando. Então você já tem um eco, você já pode ver seu passado queimando. Não tem só vazio mais, tem você queimando. Tem você, tem seu eco, tem você um grito no passado, tem uma memória já. Então essa memória de você queimando já te mostra o queimar. E já te possibilita, por um segundo, pensar em outra coisa além do vazio. Você observou queimar, você viu seu eco, você pensou no que aconteceu no seu queimar. Você já tem um momento criado, um momento não tem só vazio. Então aí você tá fluindo já. Aí você percebe que só de pensar, qualquer coisa, um teatro, de se iludir, de não ficar naquele vazio, você já não se desfaz. Você só precisa pensar, precisa fluir, pensar qualquer coisa, criar qualquer coisa. Entendeu? Então ele já vê que fluir é isso. E aí logo ele vê, preciso continuar fluindo. Olhando o meu queimar, olhando o meu desespero, olhar meu pensar em fluir, olhar tudo que você pensa, você fica observando o seu eco. Isso já é fluir, já é criar um teatro ali, já é ficar bamboleando na escuridão. Aí queima menos, já é um alívio em relação ao parar, ao se desfazer. Né? E conforme você vai se perdendo a velocidade, vai queimando, você quer acelerar. Então ele vê que movimentar é isso, eu só preciso pensar que posso movimentar e continuar movimentando. Focando no meu passado, pensando em qualquer coisa, sentindo qualquer coisa, fazendo algum movimento. Só que como o vazio ele é abstrato e está em todo lugar, isso se desfaz. Então precisa fazer isso numa simetria. Por isso que faz uma reta e do 3 ele posiciona no meio. Posiciona alívio para um lado, dor para o outro. E faz um triângulo. Porque se não for simétrico, se desfaz no nada. Tem que ser simétrico para ser um reflexo de si mesmo e criar um mapa próprio. Ele mesmo é o mapa. A própria autorama é o movimento que ele faz. Assim não se desfaz no escuro. Então já posiciona de uma maneira fixa a dor e o alívio. Entendeu? E quando ele está no 3 ali, ele já vai estar vendo, de um lado vai estar a água e o céu, né? Porque é a expansão e o fluir, e por onde fluir, que é onde ele focou como alívio. E essas duas coisas são o quê? São azul, é o céu, a água. Por que a água é azul? Porque ela é ionizada, os íons dela, o excesso de energia que ela tem faz ela vibrar. A aceleração dela, a cor mais acelerada, que é o azul, você vê ela azul, né? Relativamente azul. E ainda ela se soma com o reflexo do céu, que também é azul, porque é mais acelerado, que é o que a gente vê no topo, né? Jeová, a cor azul, por causa disso, a cor mais acelerada, que acaba definindo a lógica, a reta, que é o 2 ali. E a partir daí ele já vai ter a definição geral, porque quando ele chegar no reino geral, no 7, como vocês vão ver em todos os dias da criação, essa cor azul é sempre o pivô, né? Porque é finalmente o alívio que vai definir a direção de tudo. Então todo mundo está procurando Deus, todo mundo está procurando o amor, a sensação de alívio, o paraíso, né? Então Deus é a direção, por isso que Deus, o sol, é a luz, é o que a gente considera o verdadeiro Deus geral, atemporal, sem ego, né? Que é o que Jeová representa para os judeus. Mas Jeová a gente fala, acaba dando um ego, porque Yahvé é impronunciável, eu serei, você não pode dar um ego para esse Deus, porque esse Deus é o Deus total. Mas ele dá um ego e transforma Jeová cada vez num Deus deles, né? Então vira o Deus dos judeus, que só favorece eles e pau na bunda de todo o resto. Então não é isso não é assim que funciona. A segunda aliança de Cristo já foi o violeta de novo, um reflexo de Deus na Terra, nesse tempo aqui, somando azul e vermelho, já repassando fazendo uma segunda aliança. Os judeus piraram e peraí, não é assim, é quem aceita a coerência da verdade, justiça, o amor é que é o povo de Deus. E aí vem a segunda aliança de Cristo, né, que salva os gentios e acaba salvando os judeus também, porque graças a Jesus ter vindo lá e feito a revolução lá, pensarem que ele é judeu e tudo mais, apesar de ter vindo da Galileia, que é o gueto dos gentios, e Maria também não ser judia, por isso que chamam ela de puta, inclusive os judeus chamam no Talmud, tá escrito, você lê aí, pesquisa o livro sagrado deles, chamam Maria de puta.
Fala que Jesus está ardendo no caldeirão de merda, eles odeiam eles. Porque Jesus é esse reflexo de novo de Deus, da consciência coletiva. Aqui embaixo, né, o Filho, no nosso tempo, porque tem o vermelho também arde, mas aqui embaixo tem que encarar o teatro, mas é menos ardido que encarar o escuro lá fora, que Jeová encara e segura de uma maneira vibracional, de uma maneira, ele posiciona isso, e a grandeza dele é ser atemporal, então, mas diminuem ele, trazendo ele para esse ego judaico, né? Então, essa questão da água e o céu, no dia 2 é isso, é azul. Por isso, se vocês vão entender depois de 7 dias, eu explico melhor. Não quero que o vídeo fique muito longo, né? Acabo falando demais, porque é muita coisa. Por isso que eu fiz o livro também. Baixa quem puder, aí quem não puder ajudar, pede no Face lá que eu envio. Tá o site aí, tudo, na descrição. Pra entender melhor isso. Mas aí na Terra, aí no dia 3 fica a Terra seca. Por quê? Porque aí ele vê aquele fluido que tá fluindo, né? O fluir que é a expansão. Mas precisa posicionar a dor, o parar, o movimento, que ele vê que o nada tá lá. Senão ele para, ele vira o parar, né? Então ele tem que lembrar do parar, o parar sempre vai estar lá. Porque mesmo um movimento igual vai virar um nada. Porque vira o nada, você já sabe o que vai ser daqui a pouco e vira o não saber, o óbvio. E aí você não tem que pensar mais, você precisa de uma coisa nova. Tanto que isso é felicidade, até hoje o momento alfa e beta não sai da gente. Nenhum dos momentos saem da gente, nenhuma das cores saem da gente. 7 camadas do átomo estão na gente, os átomos estão na gente, as 7 cores estão na gente. Tudo é isso, porque a gente continua buscando a felicidade. A felicidade é o movimento, não é nada, não é a casa, não é isso. É sempre alguém, algo que vai fazer, que vai te trazer uma nova perspectiva. Mesmo alguém que você ame, você precisa continuar planejando com ela, mudando, conhecendo coisas, vendo coisas, senão se parar, acaba. O amor vai sendo bombardeado, porque mesmo o amor precisa de alívio, precisa de felicidade, precisa sorrir, precisa de luz. O amor é luz, ele sente falta dele mesmo. Então a escuridão acaba machucando até o amor. Então tudo é movimento, a felicidade é movimento. Um carro te faz feliz por algum tempo, depois você vai ter que ter outro, e pintar, e arrumar, e mudar. O movimento é a felicidade, porque isso é a essência da luz, do elétron, de tudo. E movimento depende de perspectiva, porque no vazio, se você não tem lado, como que você movimenta? No nada. Então, quem é a perspectiva? O que é o pivô do movimento? Ele mesmo, o eco dele. O primeiro sofrimento, que é queimar, já mostra pra ele que queimar, faz ele pensar no queimar, ele vê que queimou, por um segundo ele já deixa de pensar no nada, ele já tá pensando nele mesmo, e já vê que isso alivia. Então ele cria formas de pensar nele mesmo, um autorama ali, posicionando essas duas cores extremas, né, o azul, água e céu, porque acaba sendo o alívio em relação ao queimar, que fica vendo vermelho, acaba sendo vermelho, por quê? Porque é o extremo oposto de azul, a cor menos acelerada, a onda mais longa. Então é o outro lado ali do arco de cores, e acaba ficando vermelho em relação ao azul. Embora as outras cores relativamente ainda não existam, né, aqui. Mas como é atemporal, já existe. O 7 está criando isso. E o 7 já está ali, depois de todas as cores, que vocês vão ver dia após dia, aqui, né, da criação. Então, aí acaba... Mas isso aí, ele não quer mais queimar. E ele também não pode ficar nesse azul que ele viu como alívio. Isso vai se desfazer se ele parar de movimentar. Foi um movimento em relação ao nada que gerou essas cores, e perspectiva ao 3, que estava sendo violeta portando prata lá, que já era ele mesmo, a luz, né? Então, ele precisa manter esse movimento, senão apaga o azul, apaga o vermelho, apaga o alívio, apaga tudo, e só é a dor, só sobra a dor, que é o vermelho se desfazendo no infravermelho e no escuro, ali na escuridão, que graças à ultravioleta que segura ele no colo, porta o prata e dá alívio de novo, e as cores não se desfazem, entende? É o giro ali se mantendo. Veja os outros vídeos também, leia o livro, porque eu não sei se isso parece complicado, se tá óbvio, às vezes vou tentar pôr os desenhos aí, as coisas, pra facilitar. Mas aí nesse dia 3, pra não parar, o que ele faz? Ele começa a movimentar dentro do movimento. Então não adianta ficar indo pra expansão, que a própria expansão vira nada e o próprio movimento vira nada. Porque aí, embora a água e o movimento seja tudo, diante do nada, cadê? Eu tô me movimentando em relação ao quê? Preciso de uma coisa nova pra me movimentar em relação a isso. Porque se tudo já existe, tudo já tá óbvio, não tem o que pensar, não tem nada novo pra mexer, não há movimento. Tem que ter um pensamento novo. E aí o que faz? Ele pega e movimenta dentro dessa terra, divide as águas no terceiro dia. Então, as águas de cima das águas de baixo. Ou seja, entre aquele movimento da água, que já é relativo, né, em relação ao nada, já é algo, ele acaba se gerando algo em perspectiva, que é o sólido, né? Que vai ficando mais sólido. Ou seja, quanto menos rápido é o movimento, mais sólido é. Ou seja, se você vai ficando desacelerado, vira o gelo, se acelera, vai derretendo, né, vai esquentando, aí vira água, se acelera muito, vira o ar, né? Então é isso que acontece. No dia 3, você parando em relação ao movimento, se a água é movimento, a água é fluir, quando você freia, vai diminuindo, te dá a perspectiva oposta, né? Obviamente o sólido. Por quê? Porque o nada já é fora do movimento, já é queimar, já se desfaz. Quando o nada, quando não o movimento está dentro do movimento, do fluxo, da criação, do fluxo, daquela fagulha de pensamento, aí vira terra, o sólido, né?
Então por isso que o não fluxo, antes do fluxo, é nada. Aí o não fluxo, o fluxo mais lento, né, em relação ao fluxo 2, que é a água, vira o sólido, né? Porque é em relação, é desacelerar o fluxo da água. Então conforme a água vai desacelerando, as moléculas, o elétron, esse próprio mapa triangular, 1, 2, 3, desacelera em relação ao fluido da água, que é o que já está fluindo ali, ele vai virar terra ali, que é o sólido, né, em perspectiva. E aí, dentro desse sólido, esse movimento vai continuar, né? Porque aí o 3, ele é o quê? Ele é consciência por reação. Então é simplesmente aquela ilusão. O 1, 2, 3 ali, a própria luz está se iludindo. No dia 3, está criando esse caminho, mostrando o alívio para lá, a dor para cá. Está iludindo, fazendo um mapa, certo? A água fluiu no nada, para não parar, criou dentro dela um tabuleiro, certo? Desacelerou ali uma parte, porque separou as águas de cima e de baixo, e no meio ficou algo desacelerado, não era mais água, desacelerou o fluxo. Então que vira terra, vira o sólido, era um nada relativo à água, né? Então já dentro do teatro. Então aí vira terra, vira o sólido. E aí posicionou o vermelho ali no meio, em vez de fora, para não queimar. Ou seja, pegou e posicionou o vermelho dentro, que é a terra, né? E é o sangue, que já é o fluxo, é a água fluindo um pouco mais lento, mais denso, né? Então você pode ver a terra, ela vai ficando marrom aqui por fora, conforme ela se soma, ela se desenvolve, expande, assim como o sangue, ele flui, vai ficando marrom, vira casquinha, né? Então é vermelho essa base, né, da terra e do sangue, porque tá ali embaixo, entre as cores, né, tá quase no abstrato já. Então ele tira aquele nata de fora para não queimar, mas ele posiciona dentro do teatro, dentro da água, do fluxo, né? E aí vira o sólido, que é aquele negócio um pouco mais lento, para ele poder posicionar dentro desse lento, desse teatro, a dor e o alívio. E aí ele faz isso com todos os triângulozinhos, para criar esse mapa, né? Que vira terra, que vira um teatro iludido ali, uma coisa mais densa. Um movimento que ele pode controlar, porque ele está fluindo mais rápido. Ele é o azul, a água que está ali, o céu e a água, fluindo mais rápido. Então ele pode estar no futuro, passado e presente, porque é uma onda que corre mais rápido que todas as outras. Ele vai chegar antes e vai posicionar o que vai acontecer, e assim vai decidir para que caminho, que desenho simétrico aquelas cores vão fazer. E aí a cor número 3, o dia número 3, acaba sendo posicionado como o vermelho dentro, né, do azul, que seria a água, o 2. Enquanto o 1 fica sendo essa prata temporal, né, que está sendo criada aí, que vai vir de ômega de novo, como vocês vão ver, que é quando o azul se soma com o vermelho, no violeta. Então o que acontece? A partir do momento que ele posicionou o vermelho dentro, já ficou dentro do teatro, o que vai ficar lá fora, onde estava o violeta segurando? Vai ficar o triângulo de cima, que qual é? A cor amarela, lá em cima. Porque aí embaixo está o violeta, está segurando o vermelho e o azul. E lá em cima está o amarelo, que segura o verde e o laranja, né? Que já encosta de um lado no vermelho e o verde do outro lado no azul. Então esse amarelo, dia 4, o sol, que é a forma também. E aí a lua, as estrelas. Por quê? Porque ele mantém isso, é o tempo. Então já é um desdobramento que vai criar o mapa, vai manter o mapa ali daquelas do que está acontecendo no dia 3. Porque na terra já começa a se desenvolver as folhas, né? Já que diz na Bíblia, no dia 3 é a terra seca e já nasce as ervas e certas frutas. Por quê? Porque esses triângulos que a consciência por reação, porque sente a dor e busca o alívio, vai sendo iludida naquele mapa, e por percorrer isso numa velocidade inferior, acaba sendo algo visível dentro da luz. Ou seja, vai conter fragmentos da luz, que não está se movimentando na velocidade da luz, ou seja, no total prata. Está dentro disso, está iludido, está desacelerado. E desacelera, vai desacelerando e vai criando todas as outras, né? E o mais desacelerado é o vermelho, que o azul está manipulando ali, que é a própria dor. É o mais perto de dissolver no infravermelho, no escuro e no nada, né? É a onda mais longa, menos acelerada. Então, no dia 4, deixa eu ver aqui na Bíblia hebraica, diz que então é o sol, a lua e as estrelas que Deus faz, né? Por quê? Porque precisa manter aquele mapa, essa própria consciência faz a forma, o 4 é a forma, né? Que precisa, pro 3 se manter fluindo, ele precisa manter aquele tabuleiro existindo. Então, como no dia 3 ali, a consciência 3, número 3, a consciência por reação, já vai fugindo da dor e buscando alívio, o que vai acontecendo? A gente vai vendo essas cores em perspectiva, as cores menos aceleradas, que vai sendo a natureza, que vai sendo o mato, a grama, né? Que vai sendo essas formações simétricas, que continuam simétricas. Você pega, você vai olhar, é o que? É o átomo 1 de hidrogênio, que é o momento 1, que queima, né? O átomo 2 de hélio, que já não queima mais, são 2 elétrons na camada, né? E assim você vai vendo que tá o reino atômico, né? Nesse dia 1. No reino 2, que você já transforma isso em água e expansão céu, ar, que é por onde flui, você transforma isso no reino mineral, né? Que já triângulos um pouco menos acelerados, que já estão sendo controlados por essa consciência inicial que já percebeu
que dá para iludir alívio e dor, né? Então aí é o reino mineral. Aí no 3, esse reino mineral já se adapta, vai virando o reino vegetal, porque esse triângulo aí, esses triângulos menos acelerados vão percebendo outros triângulos menos acelerados, outros mais acelerados, que é o céu, a água, e conforme você vai pondo esses triângulos mais acelerados, que flui, que é a água e o céu, que é o ar, e vai regando, né? Vai adaptando, vai mostrando perspectiva de luz, alívio para esses triângulos menos acelerados, né? Dentro dessa terra aí que foi dividida entre as águas. E aí essas coisas se desenvolvem. Tem uma perspectiva, um caminho, né? Vão recebendo fluidos. Então a água e o ar vão fazendo os vegetais e a terra se desenvolvendo no reino mineral e vegetal, né? Que é o dia 2 e 3. Só que aí fica faltando algo para ele se desenvolver, uma direção, uma fonte, um tempo, porque, se desfaz na escuridão, não tem tempo, não tem direção. E aí precisa fazer o quê? Precisa transformar isso num relógio. Como que transforma isso num relógio? Precisa de perspectiva. E perspectiva só se faz com simetria, giros. Assim se faz o Sol, a Lua, as estrelas. Que é o quê? A própria luz ali, é o momento 4, a forma, né? Sendo manipulada em torno, criando um tabuleiro, né? Em torno de todos aqueles triângulos buscando alívio. De todos aqueles 1, 2, 3, daquelas consciências, daquela luz direcionada, iludida em movimentos mais lentos, né, na Terra, entre as águas, o céu, o ar, a expansão e tudo aquilo que está acontecendo nos momentos anteriores. Então assim, esses momentos, esses pulsos acabam plasmando no céu, né? Que é o que é o céu? É a expansão. Então é o fora do nosso teatro aqui, lá em cima. E aí são as estrelas que se movimentam, são as constelações. Você vê que é um relógio, tem os giros certos, dá pra você contar anos, dias, séculos pelo céu. E é assim que a gente conta. Isso define a nossa vida. As colheitas, quando vai ter chuva, quando não vai, quando a gente vai ter vento, não vai. Então porque vai depender do sol, do clima, né, do calor. Então, todos esses astros se movimentando lá em cima é o que define a navegação, a movimentação dos homens que eles vão ver, enxergar aqui no teatro. Então, de fato, é o que define a forma da vida, né, que faz as árvores crescerem, onde vão crescer, quando, e etc. Então, aí, assim, tendo a forma com 4, que deu o Sol, a Lua, as estrelas, né? Que são esses mesmos momentos, 1, 2, 3. Você não vê? São essa simetria aí. E 4, 5, 6, 7 também, né? Que é a simetria geral, que também é usada nas constelações. E até 12, que ficam nas intermediárias. Mas vocês vão ver que esse mesmo processo que vai fazer o céu girar do jeito que gira, as estrelas serem como são, o sistema solar ser como é, e o átomo ser como é também, e a nossa consciência ser como é. A gente tem as mesmas sensações, a gente divide os mesmos momentos, não é? Todos nós conhecemos o ódio, o amor, a felicidade, a alegria, a timidez. A gente vive os mesmos momentos, as mesmas coisas, somos os mesmos. Nós somos a mesma luz, procurando as mesmas felicidades, os mesmos alívios, embora de maneiras diferentes no teatro, mas a mesma sensação. Nós conhecemos as sensações. Se eu falar aqui felicidade, você sabe o que é? Ou seja, é algo definido. Não é algo que está em você ou em mim, é algo definido, é algo que está em nós. Somos nós. E nós somos partes uns dos outros. Então, porque nós somos essa mesma consciência, esse mesmo processo, tentando se manter vivo e conseguindo sempre, porque nós já somos isso. A alfa conecta a ômega temporalmente. É isso que é difícil um pouco de compreender a princípio. Sair da lógica temporal linear aqui, que já estão mantendo a gente há séculos, né? Então, até a genética atrapalha. É difícil. E aí, então, no dia 5, o que Deus criou? Animais terrestres, não, animais da água, né, e da ave. Por quê? E as aves, né? Porque no dia 5, essa expansão do meio da Terra, menos acelerada, começa a se desenvolver, os vegetais vão virando o que a gente chama de inseto, né? Porque os insetos são o quê? Uma extensão do reino vegetal. Eles são os vegetais trocando energia e se comunicando e se movimentando, você pode ver. Eles levam uma coisa para um lado, para outra, eles são os vegetais. Se você matar os insetos, acaba o reino vegetal. E então eles são os vegetais já desenvolvidos, compreendendo os triângulos anteriores, já criando mapas, entendendo que o alívio, precisando de mais alívio, precisando se movimentar e expandindo, né? E assim você vê, tem inseto que parece folha andando, que parece galho andando, são a própria natureza viva, né? E é daí que vai compreendendo mais e mais esse texto do meio, a terra, né? Esse movimento do meio. E começa porque de tanto receber água e céu e ar, e começa a se infiltrar nisso, a se desenvolver para isso, né? A conseguir absorver esse mundo. E assim ele